O desenvolvimento pessoal é um processo que é cheio de armadilhas e eu quero compartilhar com vocês 3 dicas principais de como evitar essas armadilhas e conseguir aproveitar mais disso, porque o desenvolvimento pessoal, o coaching, são ideias que estão em alta e estão em alta no mercado. E como ideias em alta no mercado, elas querem fazer dinheiro e muitas vezes vão fazer dinheiro em cima das tuas inseguranças, das suas fragilidades, até porque muitas das pessoas que estão fazendo dinheiro disso não estão realmente preocupadas em te ajudar, até porque elas não conseguiriam fazer isso, porque elas não conseguem nem na sua própria vida aplicar essas ideias. Mas não por isso o desenvolvimento pessoal é algo sem valor, até porque o desenvolvimento pessoal é algo que existe muito antes do termo desenvolvimento pessoal existir. É algo que existe muito antes do termo coaching existir. Muito antigamente, filósofos, religiões já estavam buscando a virtude, o desenvolvimento, e esse é um processo natural dos seres humanos. A gente não inventou a roda e a maior parte das ideias que se propagam hoje não são nada mais do que repetições de ideias antigas, porque a virtude, no final das contas, acaba sendo simples quando se entende ela através da ação, através da experiência empírica, tanto que caminhos diferentes chegam ao mesmo ponto. Mas para não ser redundante, aqui eu quero compartilhar com vocês essas dicas que eu aprendi no meu processo de desenvolvimento pessoal, coisas que eu acho que podem ajudar vocês a evitar as armadilhas todas nas quais a gente cai muitas vezes, tá? A primeira dessas dicas e elas são todas dicas bem controversas, já vou falando desde então. A primeira delas é: pare de ler tanto. A gente gasta muito tempo lendo livros sobre conteúdos e a gente lê 1000 livros sobre o mesmo tema porque o mercado do desenvolvimento pessoal quer realmente te manter num loop que tu não para de consumir, porque você alimenta esse mercado. Então, quanto mais você se mantiver nesse mercado, mais esse mercado tem chance de prosperar. Então, por exemplo, tu quer ser mais produtivo, daí você vai lá e lê um livro sobre produtividade, compra um curso sobre produtividade e daqui a pouco você acha que você tem que ler mais alguma coisa e você começa a pensar que você não está sendo produtivo porque você ainda não sabe tudo que você poderia saber sobre produtividade. E essa é uma baita de uma armadilha. A gente fica perdendo tempo com abstração e com pensamentos e refletindo, consumindo, ao invés de fazendo algo. A gente tem que pegar um ensinamento e botar na prática, pegar a teoria e testá-la. Se você aprende uma coisa nova, testa essa uma coisa. Se ela fizer sentido, foi ótimo. Você não precisa ler 1000 livros sobre o tema. A gente acha que a gente tem que ter muito conhecimento para começar a fazer algo, mas mais vale a gente ter um pouco de conhecimento e começar a fazer aquilo. E eu tava pensando isso esses dias que eu tava conversando com uma amiga, que ela falou que entrou numa livraria e viu o livro O Milagre da Manhã, e daí já tinha outro que era O Milagre da Manhã para Relacionamentos e O Milagre da Manhã para não sei o quê. Daí eu fiquei pensando que eu também vi aquele Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Foi um livro que ficou famoso e depois o cara escreveu um mesmo livro igual, basicamente, chamado Fudeu Geral, porque esse mercado se alimenta assim e as pessoas consomem porque elas pensam que elas precisam saber mais para poder realmente começar a progredir e aplicar aquilo, mas não, a gente tem que aprender através da prática. Então a primeira dica, por mais que pareça contraditório, leia menos, lê um livro sobre o assunto e põe aquilo em prática e começa a aprender da tua própria experiência. E assim a gente chega na segunda dica, que é: entenda as suas particularidades. Você é um indivíduo único, você não é igual a mim, não é igual ao cara que escreve o livro, sei lá o quê. E você só vai descobrir as suas particularidades quando você testar as teorias na prática. Caso contrário, você nunca vai se conhecer e saber o que funciona pra ti. Ninguém é dono da verdade, tá? Questiona todo mundo, questiona isso que eu tô te falando agora, questiona as pessoas que escrevem esses best-sellers de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, Milagre da Manhã, que foi o exemplo que eu dei antes. Tem gente que não vai ter benefício acordando às 5 da manhã. Eu sou uma dessas pessoas. Se eu acordar às 5 da manhã, eu vou ser insuportável. Porque as pessoas têm uma individualidade biológica, elas têm uma forma de operar, um ciclo circadiano. Então, tenta acordar você às 5 da manhã. Se der certo pra ti, ótimo. Mas daí você não precisa ler outros 5 livros sobre acordar cedo, 5 AM Club, Eat the Frog, sei lá, tem 1 milhão de livros com a mesma ideia. É só você aplicar. Se fez sentido, ótimo. Se não fez, descarta. Não tem nada de errado contigo. Tu não tem que ler outros livros para que isso comece a fazer sentido. E outra coisa que é a terceira dica que eu queria compartilhar, assim, entenda o processo.
A gente acha às vezes que o processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento é algo linear e que é só maravilha e a gente tem momentos de epifania no início. Eu várias vezes já tive isso e ainda tenho esses momentos, mas são altos e baixos. Porque no princípio, quando a gente começa essa jornada de desenvolvimento, que é uma jornada, uma caminhada que carrega um arquétipo consigo, a gente começa essa jornada através da ignorância. A gente não sabe muitas coisas sobre a vida, sobre o mundo, e a gente começa a deixar de ser ignorante sobre alguns fatos. A gente começa a expor à luz as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, a gente vê uma outra forma de ser, uma outra forma de viver, uma outra forma de fazer as coisas. E daí quando a gente começa a tentar fazer essa mudança, no primeiro momento tudo parece maravilhoso, a gente acha que a gente descobriu algo novo, que a gente tá por cima de tudo, mas não, por enquanto é só teoria, não é prática. E daí a gente vai passando a fazer as coisas nas quais a gente acredita, mas nós vamos entrar em conflito o tempo inteiro, porque tem uma parte nossa que é cheia de defeitos e é desvirtuosa, não tem essas virtudes que a gente está querendo desenvolver. E a gente vai estar num choque constante e uma parte nossa vai estar suprimindo a outra. A gente vai estar botando aquela nossa sombra pro nosso inconsciente, tentando negar aquilo, ter raiva daquilo. E essas personalidades vão estar sempre em choque. A gente tem personas dentro da nossa mente. Freud diz que você não é o mestre da sua própria casa. E Jung complementaria isso dizendo que existem demônios dentro de você, né? Forças que levam a tua atenção para um ponto ou para o outro, porque a gente não consegue controlar a nossa mente por completo. A gente tem múltiplas personas. Existe uma versão minha que é preguiçosa e outra versão minha que quer ser produtiva, e elas vão entrar em choque, e isso vai acontecer no meu processo de desenvolvimento pessoal o tempo inteiro. Vai acontecer semanalmente, às vezes diariamente. A gente vai ter oscilações, a gente vai ter desafios, mas parte do processo é entender que existe isso e que nós temos de integrar essas personalidades, integrar a nossa essência, e também muitas vezes a gente vai ter que sacrificar uma parte nossa, uma parte que a gente não quer, e isso vai ser dolorido, vai ser um processo que vai ter dores. Então não compra a ideia que são tudo flores, não compra a ideia de que é só tu fazer as coisas dessa maneira, porque não existe fórmula mágica. Testa tudo que tu ouvir. Se tu lê algo, testa. Se alguém te fala alguma coisa, testa aquilo. E nunca ache que só porque você conhece o mundo do desenvolvimento pessoal, conhece o mundo do coaching, leu livros, que só por isso você já sabe alguma coisa. Porque tem gente que nunca leu nenhuma dessas coisas e é muito melhor do que a gente que está lendo e tentando progredir nesse ponto, porque está botando em prática, porque está aprendendo com a própria experiência. A vida é a experiência de desenvolvimento pessoal. Todo mundo se desenvolve através da vida, a gente aprende, a gente erra. Seria ruim se não fosse assim, né? Se a gente nunca pudesse melhorar. Então não caia na armadilha de achar que você sabe demais e de achar que você está por cima de tudo, porque isso são só abstrações. E quando tem que botar isso em ação, normalmente aquela abstração ela é inútil se ela não foi implementada. A gente tem que botar a teoria na prática e testar, ver o que serve para cada um de nós. Então essas são algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, e bastante disso é porque nesses últimos tempos eu tenho confrontado bastante partes mais sombrias da minha personalidade, e eu acho que todo mundo tem momentos que faz isso. E eu vejo muita conversa, muita, tipo, acorde às 5 da manhã, faça não sei o que, como se essas fossem as soluções, como se é só fazer isso e tudo vai se solucionar, ache o seu propósito. As pessoas querem te vender ideias, sabe? A gente tem que filtrar o que a gente ouve, o que a gente não ouve, e é isso aí, tá? Eu falo isso da perspectiva não de alguém que sabe de tudo, porque, como eu tô dizendo aqui, eu não sei de nada, eu tô no processo de saber um pouquinho mais, como você, provavelmente. E quero me tornar melhor, né? Então estou compartilhando isso com vocês, e de forma que, ao passo que eu compartilho, eu me obrigo a trazer mais dessas coisas na minha vida também. É isso aí. Tô reflexivo ultimamente, né? Se você gostou desse vídeo aí, te inscreve no canal, né? Ativa o sino das notificações, deixa um gostei se tu gostou. É isso aí. Um abração, Reconectados, e até a próxima.